mais uma semana, mais um tema do dia aqui no 00. Nesta segunda-feira analisámos a vitória de Portugal na Liga das Nações. Eu sou o Diogo Matos, tenho comigo o meu colega e diretor adjunto do 00, Pedro Jorge da Cunha. Pedro, muito se tem falado de Roberto Martínez nos últimos dias, se é o homem certo ou não para orientar a seleção portuguesa. A verdade é que tem aqui uma vitória importantíssima. Num plano geral, qual é o registro de Roberto Martínez até o momento por Portugal? Bom dia, Diogo. De facto, é Roberto Martínez hoje o protagonista deste tema do dia. Vamos começar por olhar mais para os números, aquilo que o Roberto tem feito por Portugal nos últimos 2 anos e 4 meses, e depois chegaremos à sentença, ao verdicto, à nossa opinião sobre o trabalho do espanhol ao leme da seleção. Bem, nestes 2 anos e 4 meses, o Roberto Martínez já conduziu Portugal em 30 jogos, portanto é um número redondo, com 21 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, sendo que estas 4 derrotas, 2 foram consentidas em amigáveis, Croácia e Eslovénia, uma contra a Geórgia no Europeu, naquele jogo quase de cumprir calendário, em que ele mexeu muito na equipa, e uma também contra a Dinamarca, já este ano, em Copenhaga, para a Liga das Nações. Tem uma média de 2,5 golos marcados por jogo, portanto 76 golos marcados em 30 jogos, e tem uma média de 0,8 golos sofridos, portanto 24 golos sofridos em 30 partidas. Objetivamente conseguiu ser quarto finalista no Europeu de 2024 e agora venceu a Liga das Nações. Este é o registro global objetivo de Roberto Martínez enquanto selecionador nacional. Pedro, e fazendo uso da enorme base de dados do 00, faço-te a pergunta, há algum selecionador antes com melhores dados que Roberto Martínez? Olha, Diogo, eu confesso-te que fiquei muito surpreendido hoje na pesquisa que fiz na base de dados maravilhosa do 00. Nós temos todos os números sobre os selecionadores nacionais portugueses, desde o início até 2025, e de facto chegamos a conclusões que são, lá está, mais uma vez, objetivas, factuais. Ponto número 1, maior percentagem de vitórias, Roberto Martínez, com 70% de vitórias nos jogos feitos por Portugal. Atrás dele surge um Humberto Coelho, 66,7%, e logo a seguir Otto Glória, 64,3%. Também é importante sublinhar que o Humberto Coelho teve um reinado mais curto. Provavelmente a seleção nacional que mais nos encantou, se falarmos apenas do futebol jogado, no Euro 2000, e aparece aqui muito bem colocado no segundo posto. Ainda esta semana deu uma excelente entrevista ao 00 e ao Ricardo Gonçalves, o nosso enviado especial a Munique. Segundo ponto, menor percentagem de derrotas. Novamente, Roberto Martínez, com 13,3%. Aqui é igualado pelo José Augusto, o magriço, que treinou Portugal de 71 a 74. Mas, mais uma vez, portanto, Roberto Martínez no topo desta estatística. Melhor média de golos pela seleção, Roberto Martínez, 2,53. O espanhol apenas não lidera na menor média de golos sofridos. Aqui os melhores números são apresentados por Artur Jorge e Carlos Queiroz, que conseguiram 0,5 golos sofridos por jogo. Portanto, se a estatística tem tido algum peso, ou se tem algum peso nesta análise, Roberto Martínez, de facto, é o treinador da seleção portuguesa com números mais convincentes, mais fortes, nunca esquecendo, naturalmente, que Fernando Santos, que não aparece em nenhum destes dados, conquistou um europeu e uma Liga das Nações. Pedro, os últimos meses ficaram marcados por mudanças na Federação, com a entrada de Pedro Proença. Nessa altura especulou-se bastante se existiria uma mudança de treinador, se Roberto Martínez continuaria. A verdade é que Pedro Proença, após a conquista da Liga das Nações, pronunciou-se sobre a situação. Pergunto o que é que ele disse, que indicações é que deu em relação ao futuro de Martínez em Portugal? Diogo, é importante dizer que quando alguém chega a um cargo de responsabilidade, como Pedro Proença agora na Federação, é perfeitamente legítimo que tenha ideias diferentes das do seu antecessor. E, portanto, Pedro Proença tinha aqui uma prerrogativa de, se assim o entendesse, alterar o nome do selecionador, como de funcionários, enfim, de mudar a estrutura à sua imagem, ou moldar a estrutura à sua imagem. O problema aqui, parece-me, foi que Pedro Proença nunca foi muito claro. Deixou que o silêncio se tornasse um bocadinho ensurdecedor e permitir que depois surgissem notícias não oficiais, mas de colegas nossos, que apontavam claramente para a saída do Roberto Martínez depois da Liga das Nações, talvez antecipando
uma participação fraca de Portugal nestes 2 jogos na Alemanha, Munique e Stuttgart, eventualmente. Foram os 2 em Munique, acabaram por ser em Munique os 2. Pedro Proença acaba por só falar claramente, ou com clareza, com objetividade sobre o Roberto Martínez depois de cada um dos jogos. Depois da excelente vitória sobre a Alemanha, nós escrevemos aqui no 0-0 e de facto a segunda parte foi de luxo, uma grande exibição, mas a segunda parte foi de luxo. E Pedro Proença aí, pela primeira vez, publicamente, deu suporte ao apoio que aparentemente oferece a Roberto Martínez. O que é que ele disse? Passo a citar. Neste momento, o Mr. Martínez está a fazer o seu trabalho com esta qualidade e, portanto, ninguém pode colocar isso em causa. Nem temos de comentar. Não há nada para comentar. Há um trabalho para ser praticado, as coisas estão definidas e é este o caminho que vamos seguir. Depois da vitória contra a Espanha, com o Roberto Martínez já envolvido nesta aura de treinador vitorioso, Pedro Proença, reiterou os elogios. Passo a citar também novamente. Tem contrato até 2028, aqui é uma gafe, o contrato vai até 2026. Estamos satisfeitos com o Roberto Martínez, vamos fazer um Mundial com muita alegria e com muita vontade de sermos campeões do mundo. Portanto, percebe-se que depois destas 2 vitórias, a situação de Roberto Martínez, pelo menos na cabeça de Pedro Proença, foi completamente alterada e é com um treinador espanhol que Portugal vai pelo menos até ao Mundial. O problema de facto foi que naquelas semanas anteriores andava no ar e pressentíamos isso, que Roberto Martínez parecia um treinador um bocadinho a prazo e que seria testado nesta Liga das Nações. A resposta não podia ter sido mais concludente, mais positiva, e Roberto Martínez com estas 2 vitórias. E atenção, Diogo, não é a mesma coisa ganhar a Liga das Nações depois de vencer a Alemanha na Alemanha e a Espanha na final, do que eventualmente ganhar a Dinamarca e a Croácia. O peso mediático destas 2 seleções é muito maior e Portugal historicamente não se está bem com estes 2 adversários. Portanto, Roberto Martínez sai claramente daqui reforçado e sai, como estou a antecipar já a última resposta, com a aura de homem certo no lugar certo. Pedro, ainda assim percebemos claramente pela tua resposta que Roberto Martínez não é uma figura propriamente consensual e até, olhando um bocadinho para aquilo que se ouve dos adeptos, isso torna-se evidente. Que momentos é que consideras que contribuíram para isso? Ou seja, quais os momentos mais negativos de Roberto Martínez ao serviço de Portugal? Além das opções que, aos nossos olhos, por vezes, não eram muito sustentadas pela realidade, podemos falar agora sobre o João Neves, esta existência do Roberto Martínez em relação ao médio para o lado direito da defesa. Se no primeiro jogo contra a Alemanha o João Neves conseguiu disfarçar essa falta de andamento para aquele lugar, contra a Espanha não conseguiu. Porquê? Porque foi muito exposto aos duelos de 1 para 1. Parece-me que a ideia de Roberto Martínez a colocar o João Neves é ter ali alguém que nos movimentos ofensivos faça de médio. Portanto, ocupa um espaço mais interior e participe na construção de jogo. Mas contra uma seleção como Espanha, que passa muito tempo com a bola, o João Neves vai ser exposto, obviamente, a estes duelos contra extremos que serão sempre mais rápidos do que ele. E depois, se não há uma proteção de um dos centrais, que joga mais sobre a direita, neste caso era o Rubem Dias, Portugal, obviamente, que vai sofrer. E sofreu muito com o Nico Williams, na primeira parte, mais do que com o Lamine Yamal, que foi muito bem protegido e controlado pelo Nuno Mendes. Que lateral, que jogador! Mas também pelo Pedro Neto, que estava a fazer muito bem essa proteção. Pelo lado esquerdo, a Espanha estava a descobrir a mina de ouro. E o João Neves, de facto, estava a ser exposto a situações em que não está confortável. Como é perfeitamente normal. Ou seja, há aqui algumas opções do Roberto Martínez que são discutíveis, criticáveis, mas parece-me também que é um bocadinho normal, não é? Olhando para aquilo que foi Fernando Santos e antes Paulo Bento e antes Carlos Queiroz, há sempre esta discussão, esta conversa de café, e não só, de redação também de jornais, que faz algum sentido, porque no fundo todos nós adotamos Portugal como a nossa equipa também. Portanto, excluindo estas opções individuais aqui e ali discutíveis, eu diria que há aqui 3 pontos muito negativos nestes 30 jogos do Roberto Martínez. Jogo número 1, a primeira derrota na Eslovénia, ainda num amigável em março de 2024, Portugal perde 2-0, e diria que aqui foi um bocado acionado o sinal de alarme. A qualificação para o europeu estava a ser perfeita,
Portugal parecia invencível, apesar dos adversários serem de nível médio, médio-baixo, e a Eslovénia, que é uma seleção também de nível médio europeu, acabou por colocar aqui a nu algumas debilidades da seleção que depois vieram a ser confirmadas no europeu da Alemanha em 2024. Ponto número 2, o empate contra a Eslovénia. Eu estou a excluir a derrota contra a Geórgia porque a equipa mudou muito, portanto coloco essa derrota de lado. Mas o empate contra a Eslovénia nos oitavos de final, num 0-0, foi muito mau esse jogo, muito fraquinho. Portugal não conseguiu de facto ultrapassar aquele bloco baixo da Eslovénia, criar oportunidades de golo. Parecia muito sem energia a equipa, sem alma, sem aura, ao contrário de tudo aquilo que vimos agora na Liga das Nações. Acabou por ganhar nos penaltis, com muito sofrimento, mas foi também um jogo fraco na era Roberto Martínez. E finalmente, diria que o pior de todos foi a derrota este ano, já em março, em Copenhaga, contra a Dinamarca, em que Portugal faz uma exibição fraquíssima a todos os níveis, do princípio até ao fim, e acaba por ser de Copenhaga com um resultado muito simpático. 1-0 foi simpático porque a Dinamarca podia ter goleado Portugal nessa noite. Portanto, são 3 jogos negativos neste ciclo de 30 jogos, que naturalmente, se calhar, colocaram aqui algumas dúvidas em relação à continuidade de Roberto Martínez, mas depois daquilo que foi feito na Alemanha, em Munique, o espanhol sai claramente reforçado aos olhos também dos portugueses. E pegando um bocadinho por aí, e com o Mundial 2026 já ia bater à porta, qual é o veredito em relação a Roberto Martínez na seleção portuguesa? Portanto, o veredito só pode ser um. Com tudo aquilo que nós dissemos, com estes números que o Roberto Martínez tem. E há pouco esqueci-me de frisar que nós tivemos uma sondagem durante alguns dias no 0-0, claramente, portanto, a apontar para esta questão que hoje estamos aqui a analisar com mais detalhe, se Roberto Martínez tinha condições para ir até ao Mundial ou não, e as respostas, havia 3 opções, foram muito equilibradas. O sim, o não e o talvez. O talvez, portanto, estava dependente daquilo que Portugal faria na Liga das Nações. Foram respostas muito divididas, muito equilibradas e que provavam, de facto, que Roberto Martínez não era um homem unânime aos olhos dos portugueses. Mas depois daquilo que dissemos aqui, Diogo, eu acho que Roberto Martínez merece claramente levar esta equipa até ao Mundial dos Estados Unidos, México, Canadá. Parece-me que é o homem certo, porque eu olho para esta equipa e sinto que o grupo está com ele, está unido. O próprio Cristiano Ronaldo, que nesta altura está com a atitude certa na seleção nacional, ao contrário do que se passou nos últimos anos, em que me parecia que ele não estava a perceber que os anos passam por todos e que queria sempre mais quando já não teria condições para isso. Nesta altura parece-me que o Cristiano já percebeu que pode ser muito útil fazendo um papel diferente, e a forma como ele se referiu ao Roberto Martínez também demonstra que está muito agradado com o treinador espanhol. A forma como os suplentes ontem também vibraram com a vitória, mesmo o João Félix, por exemplo, que é um homem muito mediático, que acabou por não somar minutos na Alemanha, leva-me a dizer que Roberto Martínez é o homem certo, no lugar certo, com algumas críticas que são mais do que justas também, porque há opções que nós não vamos entendendo muito bem, mas tem as suas ideias, e as ideias levaram-nos aqui a 2 jogos que, sinceramente, nos últimos anos, me levam a dizer que Portugal atingiu aqui, de facto, um patamar de excelência, e eu não me recordo, sinceramente, de ver a seleção a jogar tão bem como vi nestes 2 jogos em Munique. Portanto, Roberto Martínez, com um verdicto favorável, e para ir até 2026, com a esperança de nos dar o título mundial. Foi assim mais um tema do dia aqui no 00. Esta segunda-feira, tal como acontece sempre nesta altura de verão, pode contar com o Mercado Flash em todas as plataformas.